Olá pessoal, eu sou Desuítes, vocês estão aqui no meu canal, capítulo 18, e hoje eu trago para vocês mais um tutorial focado no Cigedux, a plataforma que nós, professores da rede estadual do Rio Grande do Norte, utilizamos para, enfim, registrar nossas aulas e nossas frequências e nosso trabalho de maneira geral. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, primeiro, a diferença entre o que é um tópico de aula dentro do sistema do Cigeduc e o que é aula extra, né, que é um recurso novo que surgiu diante desse cenário de pandemia no sistema, e ele vem gerando muita dúvida entre os colegas em relação a como gerenciá-lo, a como registrar uma aula extra, quando eu preciso registrar uma aula extra e qual a diferença entre um tópico de aula e uma aula extra, né? Basicamente, eu vou focar nisso nesse vídeo. E, por fim, vou mostrar na prática como criar um tópico de aula e como criar uma aula extra, né, quando for necessário. No entanto, antes de partir para o que interessa no vídeo, eu quero fazer algumas observações motivadas até pela repercussão que o vídeo que eu postei anteriormente teve, né, onde eu passei para os colegas algumas dicas de como preencher o plano de trabalho e o relatório parcial de atividades não presenciais. Então, esse vídeo repercutiu muito bem. Agradeço, inclusive, aos colegas que compartilharam, que deixaram comentários, enfim, que fizeram o vídeo ter o alcance que ele está tendo, né, ainda, uma vez que nós ainda estamos na luta com esses benditos planos de trabalho e relatórios. Então, diante da repercussão que teve, eu achei oportuno trazer algumas observações antes. Tudo que eu coloco nesses vídeos são sugestões, tá? Eu não tenho nenhum tipo de autoridade para dizer o que é certo e errado em relação à gestão do Cigeduc, porque eu sou só um professor da rede, eu não sou da área de TI, eu não programei o Cigeduc, nem sei como ele foi programado. Então, assim, eu estou me baseando única e exclusivamente na minha experiência de uso da plataforma, de usuário, tá? Então, assim, eu fucei a plataforma, cascaviei e acho que tem que ser feito assim e estou tentando repassar isso para os colegas. Diante disso, né, a orientação que você está recebendo da sua escola ou da sua direc, ela pode ser diferente do que eu estou colocando aqui, certo? E isso é natural diante desse universo de incertezas e de desencontros de informações no qual a gente está inserido. Como eu disse, eu vou iniciar o vídeo apresentando para vocês a diferença entre o que é um tópico de aula e o que é uma aula extra dentro do contexto do Cigeduc. Para isso, eu criei esse quadro aqui com algumas informações assim que são as mais destacáveis em relação ao que é cada um desses tópicos e qual é a função deles. Em relação ao tópico de aula, é o seguinte: o tópico de aula ele serve para descrever a sua aula, ou seja, o seu aula-aula, descrever o que você faz. Enfim, descreve lá como é que vai ser desenvolvida a sua aula, coloca você tem como vincular esse tópico de aula, materiais como imagens, como links, como vídeos do YouTube, integralizar um vídeo do YouTube ao seu tópico de aula dentro da própria plataforma do Cigeduc. Então, assim, o tópico de aula ele possui todas as ferramentas de uma sala de aula virtual. Então, assim, resumindo é isso. O tópico de aula é o lugar onde você descreve a sua aula ou a sua sequência didática, digamos assim, certo? Uma sequência de aulas ministradas em um determinado período. Pegando um gancho disso, eu já falo a segunda bolinha que eu coloquei aí. O tópico de aula ele pode ser cadastrado aula a aula, ou seja, que é você poder dizer que naquela aula lá, do dia 17/2, você trabalhou com apresentação, introdução ao verbo to be. No dia 19, que é o outro dia que você teria aula nessa turma, você trabalhou com o verbo to be na forma afirmativa. E assim vai. Então, você tem como cadastrar esse tópico aula por aula, ou você pode cadastrar um período, englobando aí, no caso, uma sequência de aulas, e não apenas uma aula só, aula por aula, certo? Então, essa é, inclusive, a maneira como todas as coordenações com as quais eu trabalho estão sugerindo que a gente cadastre esses tópicos no Cigeduc, que a gente não cadastre aula a aula, que a gente cadastre os tópicos de aula, porque, assim, claro que cada escola está trabalhando de uma maneira e é muito difícil trabalhar aqui com uma generalização,
Mas pelo que eu tenho contato com colegas que trabalham em outras instituições, a maioria das pessoas, a maioria das escolas, estão trabalhando com uma lógica bastante diferente do que seria nas aulas presenciais. Né? Em uma das escolas que eu trabalho, por exemplo, a gente está trabalhando de uma forma que um professor apenas entra na turma por dia. Então, foi feito um horário distribuído de uma forma que, sei lá, aqueles 10 professores daquela determinada série ou daquela determinada turma, eles só entram uma vez a cada 15 dias na turma para postar o material daquele período todo de aulas. Então, eu entro uma vez a cada 15 dias, mas eu posto o material de 15 dias naquele encontro que eu tenho com a turma, certo? Então, na hora que eu vou cadastrar a minha sequência, eu não cadastro só aquele dia em que eu estou entrando na sala. Eu cadastro uma sequência que englobe o intervalo que aquele encontro que eu estou tendo contemplou, certo? Se fosse um contexto de aula presencial, em 2 semanas, sei lá, na disciplina de língua portuguesa no noturno, que só são 2 aulas por semana, eu teria que postar conteúdos de 4 aulas para uma quinzena. Então, eu registro um tópico de aulas quinzenal, englobando 15 dias de aula, certo? Então, é assim que eu, inclusive, aconselho vocês a cadastrarem o tópico de aula, certo? Se vocês estão seguindo o horário normal de aula, né, utilizando o Google Classroom, alguns professores estão fazendo assim, aí fica a critério de vocês se vocês querem cadastrar aula a aula ou se querem cadastrar por período. Porque aí, se você está seguindo o horário normal de aula, como se fosse uma aula presencial, seguindo o mesmo horário de aula presencial, aí você vai conseguir, né, postar mais claramente o seu conteúdo aula por aula. Mas se você tá dentro dessa lógica, que pelo que eu entendi é o que a maioria das escolas estão trabalhando, vai funcionar melhor para essa lógica você cadastrar um período, né? Que eu estou pessoalmente, dentro dos meus arquivos, chamando de sequências didáticas. Né? Eu estou fazendo sequências didáticas quinzenais, semanais, dependendo do contexto, dependendo da turma, dependendo da escola, certo? O tópico de aula ele pode ser cadastrado para várias turmas de uma vez só, certo? Eu vou mostrar isso no Sigeduc daqui a pouquinho, né, com a ferramenta aberta aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas eu já adianto essa informação. Na hora que você vai cadastrar um tópico de aula, você consegue dizer que aquele conteúdo que você está colocando ali, ele é o mesmo para minhas turmas de, sei lá, um exemplo, né, de sexto A, de sexto B, de sexto C, de sexto D. Né? Só preciso fazer isso uma vez e automaticamente esse conteúdo vai ser distribuído para essas turmas. Eu não preciso entrar na minha turma de sexto A, cadastrar um tópico, entrar na minha sexto B, cadastrar esse mesmo tópico, e assim vai. Eu posso fazer assim, mas a ferramenta me dá a possibilidade de já adiantar meu trabalho simplesmente marcando uma caixinha de seleção lá, para que esse conteúdo seja distribuído para mais de uma turma, o que é ótimo, né? Nesse sentido, a gente vai ver daqui a pouco que a aula extra peca, porque ela não tem essa opção, mas eu estou me adiantando, né? Continuando aqui, nosso quinto tópico, esse aqui, aliás, quarto, diz o seguinte: a quantidade de aulas descritas, ela não precisa ser a quantidade de aulas que você tem dentro do período cadastrado. Eu descrevi agora há pouco um cenário hipotético de eu entrar apenas uma vez a cada 15 dias na turma e postar conteúdo referente a esses 15 dias, certo? Nesse caso, eu estou descrevendo no meu tópico de aula a quantidade exata de aulas que eu teria dentro daquele período, certo? Essa seria, digamos assim, a situação normal, né? No entanto, eu estou dizendo aqui que vocês não precisam obrigatoriamente colocar apenas a quantidade de aula que você tem dentro desse período. Por que eu estou dizendo isso? Porque como muitas escolas começaram as aulas remotas muito tardiamente, né? Eu, por exemplo, tenho 2 realidades. Uma em que a gente só começou a trabalhar remotamente em julho, né? E outra que, salvo um ou outro post que a gente fez, a gente só começou a trabalhar agora já depois do dia 26 de outubro, quando saiu a nova portaria, né? Quando saíram as novas orientações. Então, assim, perceba que são cenários totalmente diferentes. Com essa orientação de que a gente deve ministrar 75% da carga horária ainda em 2020, por uma questão simplesmente de lógica, não seria possível a gente cumprir essa carga horária trabalhando nossa carga horária normal. Porque se eu só tenho
10 semanas de aula, de quando eu comecei a dar aula remota até o dia 18/12, 10 semanas de aula não é 75% da minha carga horária. Né? Eu preciso de 30 semanas de aula para cumprir 75% da minha carga horária. Portanto, por uma questão lógica, eu precisaria triplicar a minha carga horária para poder dar conta desses 75%. Só enfatizando, isso é um cenário hipotético, tá, pessoal? Cada professor, cada escola tem a sua realidade. Mas, pensando nesse cenário hipotético, eu precisaria, num encontro semanal, ou quando eu fosse passar material de uma semana de aula para o meu aluno, eu precisaria, nesse exemplo hipotético, triplicar as minhas aulas, a quantidade de aulas que eu estou passando para o aluno, né? A quantidade de aulas de escrita, ela não precisa ser a quantidade de aulas que você tem dentro do período. Mas quando a quantidade de aulas trabalhadas no período é maior do que a que você teria nesse período, e apenas nessa situação é que é necessário cadastrar uma aula extra. Então, num período lá, digamos que eu estou entrando uma vez por semana na turma, então estou cadastrando um tópico semanal, mas nessa semana eu passei para o aluno material triplicado, uma carga horária triplicada para esse aluno. E enviei os planos para a minha coordenação, dizendo que nesse período aqui eu ministrei, em vez de só 4 aulas, 12 aulas. Então, quando você registra esse tópico no intervalo de uma semana, o SIGEDUC vai gerar para essa turma apenas a quantidade de aulas que você tem oficialmente nessa semana. Então, se você tem uma disciplina com 4 aulas semanais, e você descreveu que do dia 30/11 ao dia 4/12, você passou para o aluno conteúdo de 12 aulas e não apenas de 4, você está triplicando sua carga horária, né, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, você vai precisar que o SIGEDUC gere mais quadradinhos, digamos assim, na sua folha de frequência. Como o SIGEDUC ele ainda está programado com base no horário em que a gente está alocado dentro do sistema, você precisa fazer essa inserção das aulas adicionais que você está dando de forma manual. E aí, como é que isso é feito? Por meio da aula extra. Então, vou ler os tópicos que eu coloquei aqui na aula extra. O gerenciamento de aula extra, né, que é essa ferramenta nova que o SIGEDUC colocou, ela serve para que o sistema gere a frequência das aulas excedentes descrita no tópico de aula. Então, a aula extra, vou repetir, ela serve para que o sistema gere a frequência das aulas excedentes em situações em que você está dando uma carga horária maior do que a natural daquela sua disciplina, que você descreveu no tópico de aula. Só pode ser cadastrada em um dia específico, certo? Diferente do tópico de aula, que você consegue colocar do período de, sei lá, de 30/11 a 4/12, ou de 30/11 a 11/12. Você consegue colocar dessa forma. A aula extra, ela não tem essa opção. Quando você clica lá para botar a data dessa aula extra, obrigatoriamente você só tem a opção de colocar um dia específico, uma data específica. E aí, assim, em relação a isso, o que eu peço só que vocês atentem é que a cada tópico de aula extra que vocês precisarem cadastrar, vocês coloquem ele em uma data, já que ele só pode ser colocado em uma data específica, dentro daquele intervalo que você cadastrou o tópico de aula. Além disso, ele não pode ser cadastrado para várias turmas de uma vez só, como o tópico de aula pode ser feito, né? Isso é uma pena, porque isso faria com que a gente economizasse muito tempo se tivesse a opção de marcar que aquela aula extra era para várias turmas e não para uma turma só. Mas eu entendo por que é assim. Como a gente só pode colocar ela em um dia específico, na alocação da gente, em uma determinada turma de uma mesma série, a gente tem aulas em dias diferentes. No meu sexto A, eu tenho aula segunda e quarta, mas no meu sexto B, eu tenho aula terça e quinta. Então, o SIGEDUC ele não permite que você cadastre a sua aula extra para várias turmas por conta desse problema, porque aí, como ele não permite que você cadastre, aí eu vou para o último tópico, né? Como ele não permite que você cadastre a aula extra num dia que você já tenha aula na turma, ele precisou ser feito de uma maneira que você tem que colocar turma por turma. Porque, chegando agora no quarto ponto, não pode ser cadastrada, a aula extra não pode ser cadastrada em um dia que você já tenha aula naquela turma,
certo? Pode ser cadastrado em qualquer outro dia, mas não pode no dia que você já tem a aula naquela turma. E esse dia que você tem a aula não se refere ao dia que você está ministrando a aula remota. Se refere ao dia em que você está alocado na sua turma. Né? Se refere àquele horário que está pregado lá no mural da sua escola. Aquele horário que foi colocado lá em fevereiro para o início das aulas, né? Antes da gente saber que iria ter paralisação por pandemia. Certo? A alocação do Sigeduc, ela está seguindo o horário de aula presencial, ela está seguindo o horário normal de aula. Se isso vai ser alterado ou não, nós não sabemos. Mas como as directs, pelo menos a primeira direct, né, que é a que eu estou vinculado, está nos orientando a fazer esses cadastros, nós estamos tendo que fazer de acordo com como o sistema está programado. Então, pessoal, a dica que eu estou dando para os colegas em relação a essa coisa de que ela não pode ser cadastrada em um dia que você já tem aula na turma, é que, no caso dos professores do diurno, que tem dias para planejamento, né, na sua lógica da sua escola, ele cadastre no dia de planejamento, ele cadastra a aula extra no dia de planejamento. Por quê? Porque na sua alocação não tem nenhuma turma alocada no seu dia de planejamento, justamente porque é um dia que você tem livre para planejar suas aulas. Então, o sistema permite que você coloque, vai permitir que você coloque nesse dia as aulas extras de todas as suas turmas. E aí isso pode gerar um conflito de informações aqui na cabeça de vocês, que foi inclusive a dúvida que alguns colegas meus tiveram quando eu expliquei que funcionava dessa forma para eles, que foi, professor, mas aí eu vou cadastrar as aulas extras de todas as minhas turmas naquele mesmo dia e o sistema não vai chocar, não vai estranhar esse excesso de aulas cadastradas num dia só? Bem, se deveria estranhar, não está estranhando, tá? O sistema está permitindo cadastrar quantidades infinitas de aula extra, desde que seja em um dia que você não tem aula, certo? E não choca com tipo assim, uma turma com outra você colocando no mesmo dia. Só choca se você estiver cadastrando a aula extra num dia que você já tem aula naquela turma. É a única situação de choque que está havendo. Aí você pode dizer, mas professor, mas é incoerente eu dizer que estou dando tanta aula extra num dia para tantas turmas ao mesmo tempo. Numa situação real, isso não poderia acontecer. Tá, mas a gente não está falando de situação real. A gente está falando de um contexto extraordinário de pandemia e trabalhando com um sistema que não foi feito para suportar essas necessidades burocráticas. O Sigeduc ele não foi feito para esse sistema de pandemia. Então, todas essas coisas extras que estão aparecendo, aula extra, plano de trabalho, relatório, são coisas extraordinárias que estão sendo colocadas de maneira improvisada dentro do sistema, digamos assim, tá? O pessoal do GPD talvez pudesse falar melhor do que isso, do que eu sobre isso, mas assim, essa é a compreensão que eu estou tendo, certo? Para responder a essas angústias que alguns professores estão tendo quando tentam materializar essas informações sobre essa questão da aula extra. É importante que vocês tenham em mente que isso aqui, vou falar isso pela, sei lá, quarta, quinta vez, só depois que eu abrir esse slide. É importante vocês terem em mente que isso aqui só serve para que o sistema gere a frequência de aulas excedentes descrita no tópico de aula. O que você está fazendo no aula-aula, o que você está fazendo na sua realidade de aula não presencial e remota, vai ser descrito no tópico de aula, certo? No tópico de aula que você vai dizer o que você fez nas aulas extras que você está cadastrando aqui, certo? Isso aqui é só uma burocracia tecnológica para que o sistema gere as frequências das aulas excedentes que você está colocando aqui, certo? Tentando resumir, é isso. Acho que já falei demais em um slide só. Então, agora eu vou mostrar muitas dessas coisas que eu falei aqui na prática, com o próprio Sigeduc aberto, fazendo com vocês aqui um cadastro de um tópico de aula sem excedentes de aula, fazendo o cadastro depois de um tópico de aula com excedentes de aula, que aí, nesse caso, vai gerar a necessidade do cadastro da aula extra e o cadastro dessa aula extra necessária para gerar a frequência excedente desse tópico, ok? Então, vamos lá para o Sigeduc. Então, pessoal, aqui no Sigeduc, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, né? O cadastro de um tópico de aula
que eu já ministrei, é um tópico de aula passado, né? Eu estava dando minhas aulas, mas eu não estava fazendo o registro no Segueduc. Então, eu vou fazer esse cadastro póstumo, digamos assim, da afinada aula, né? Da aula que eu ministrei anteriormente. Depois eu vou fazer o cadastro de uma aula mais recente, né? Da aula da semana, da aula dessa semana. Por quê? Porque lá no início das aulas remotas, a escola em que eu trabalho não estava aumentando carga horária, estava trabalhando, né? A gente entrava quinzenalmente na turma e postava conteúdo de uma quinzena, logo não tinha excedentes de aula. Mais recentemente, a partir de outubro, quando saíram essas portarias novas com essa questão de que a gente teria que trabalhar 75%, a gente fez os cálculos necessários e viu quanto teríamos que aumentar a carga horária. Percebemos que precisaríamos exatamente dobrar a carga horária a partir da semana que saiu a portaria. Dobrando a carga horária, nós conseguiríamos cumprir os 75%. Então, com essa conclusão, as aulas atuais que a gente está ministrando estão sendo postadas com carga horária dobrada. Então, o jeito de cadastrar o tópico de aula é diferente e, consequentemente, vai gerar excedente de aulas e, consequentemente, a necessidade de cadastrar aulas extras para que apareçam as frequências dessa aula. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como cadastrar o tópico para mais de uma turma. No meu caso específico, nesses registros que eu vou fazer aqui, eu trabalhei temas transversais que permitiram ser trabalhados com todas as minhas turmas, né? Eu não trabalhei uma aula para o primeiro, outra aula para o segundo, outra aula para o terceiro. Eu trabalhei a mesma coisa para as minhas 6 turmas, certo? Então, nesse caso aqui, né? Quando eu clico no meu primeiro ano A para cadastrar o meu tópico de aula, eu vou primeiro ter que vir aqui em turmas, e aí o primeiro tópico que tem aqui é aulas. Perceba que eu já cadastrei a quinzena 1, né? Isso aqui eu limpei para gravar o tutorial, então eu já cadastrei a quinzena 1 e eu vou mostrar eu cadastrando a quinzena 2. Eu já tenho anotado no arquivo tudo que eu preciso colocar aqui, certo? Que eu trabalhei do meu aula a aula, mas aí vamos por partes. Primeira coisa que aparece aqui é a data inicial, certo? Essa quinzena 2 aqui, eu trabalhei em julho, mais precisamente do dia 20 de julho ao dia 31 de julho, né? Vai ser uma sequência didática quinzenal. Tá aqui, data inicial do meu tópico de aula, data final do meu tópico de aula. A terceira opção aqui para você marcar é como essa aula remota, essa aula não presencial, foi ministrada, né? Você deu essa aula com material impresso, você mandou um material para a escola imprimir e entregar aos alunos, você deu essa aula apenas com recursos tecnológicos, ou você deu essa aula utilizando recursos tecnológicos e material impresso. Eu dei todas as minhas aulas sempre com recursos tecnológicos. Não mandei nenhum tipo de material impresso para a escola entregar ao meu aluno. Então, eu vou marcar essa opção aqui, atendida via recursos tecnológicos. E aí, na descrição da minha aula, eu vou colocar a mesma descrição que eu coloquei no meu plano de atividades. Lembrando que no vídeo anterior eu expliquei para vocês a diferença entre plano de atividades, plano de trabalho e relatório parcial. Então, lá eu expliquei que o plano de atividades é aquilo que muitas das nossas coordenadoras estão pedindo, ou no Word, ou numa planilha, descrevendo o que a gente vai trabalhar naquele intervalo, ou semanal ou quinzenal. Então, eu vou colocar aqui no meu tópico de aula, por uma questão de organização, a mesma coisa que eu coloquei no meu plano de trabalho. Então, no meu plano de trabalho, no caso nessa quinzena 2, eu trabalhei com redação do Enem, situações que levam a nota 0. Então, eu já tenho isso anotado aqui. É inclusive o arquivo que eu usei para preencher o meu plano de trabalho, tá, pessoal? Esse arquivo aqui que eu tenho tudo isso anotado. Então, eu copio lá o título que eu coloquei, né, na parte de objetos de conhecimento e coloco aqui no meu plano de aula, certo? Para a minha organização, eu decidi colocar entre parênteses, sempre na descrição da aula, quantas aulas eu vou descrever nesse tópico. A carga horária da minha disciplina ela é de 2 aulas semanais. Como eu, nesse encontro que eu tive com a turma, foi um encontro referente a esses 15 dias aqui, eu postei material de 4 aulas, certo? Eu descrevi lá nas minhas atividades desenvolvidas no meu plano de atividades 4 aulas. Então, aqui no conteúdo, eu vou colocar exatamente o que eu coloquei lá no meu plano de trabalho, no meu aula a aula. Se vocês não quiserem pegar exatamente o que você colocou no seu plano de trabalho, né? Porque muitas pessoas fez esse plano de atividade de forma mais resumida, certo? E podia, era uma opção, enfim. Você vai botar o que você fez. Se sua aula está sendo via grupo de WhatsApp, você coloca lá o que foi feito para corresponder àquela quantidade de aulas aqui no conteúdo,
eu preferi pegar o que estava no meu plano de atividade. Então, eu copiei daqui, apertei Ctrl C e trouxe aqui para o meu conteúdo, né? Do jeito que estava lá, tá bagunçado, eu vou dar uma organizadazinha aqui, tá? Pronto, pessoal, depois que eu organizei aqui, ficou mais fácil de visualizar o que eu coloquei aqui nessa parte de conteúdo. Só um parêntese. A gente consegue colocar conteúdo vinculado às aulas que a gente cria através dessa opção aqui, materiais, tá? A gente consegue colocar conteúdo e página da web, a gente consegue colocar um arquivo de imagem, de áudio, o que você tiver, uma referência, ou até vídeos, né? Pegar um link de um vídeo no YouTube, colocar na aula que aparece para o aluno, de uma forma que ele consiga dar play no vídeo dentro do próprio SIGEDUC. Então, tudo isso é possível. Mas, assim, esses são recursos que eu, particularmente, utilizaria se eu estivesse utilizando o SIGEDUC para o aluno assistir minha aula. E pelo que eu tenho acompanhado, a maioria de nós não está utilizando, a maioria das escolas não estão utilizando o SIGEDUC. Elas estão utilizando principalmente o WhatsApp ou outras ferramentas mais instantâneas, de comunicação mais instantânea, de acesso mais fácil. Então, essa dica aqui, ela se encaixa melhor justamente para quem não está utilizando o SIGEDUC como recurso. Quem está utilizando o SIGEDUC tem a opção de inserir esses vários links e esses materiais que eu coloquei aqui, né, por aqui, através desses materiais. Mas, assim, isso é mais trabalhoso e, no fim das contas, chega no mesmo lugar, digamos assim, atinge o mesmo objetivo. A diferença é que quando você cadastra esses materiais por aqui, a aula fica esteticamente mais apresentável, digamos assim, para o aluno que está acessando aquela aula pelo SIGEDUC. Como o meu aluno não acessou essa aula pelo SIGEDUC, eu estou utilizando isso aqui só para registro. Então, como eu estou utilizando só para registro, eu não preciso usar todas essas ferramentas que o SIGEDUC dispõe, certo? Pelo menos eu escolhi não usar. E aí eu descrevi minha aula, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim, isso é bem particular. E linkei tudo que tinha de link e, ao final, coloquei a atividade do Google Forms que eu passei para a turma, linkada também, que aí o aluno consegue acessar só clicando nesse link. Uma outra opção que eu faço é que você consegue associar a atividade a essa aula da mesma forma que os materiais, só que assim, quando você usa essa ferramenta aqui, a opção que vai ter lá é fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, simplesmente colocar o link. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o Google Forms, a gente não está criando um questionário dentro do próprio SIGEDUC. O SIGEDUC até permite fazer isso, mas é mais trabalhoso, é uma ferramenta mais arcaica. Eu, particularmente, estou usando sempre o Google Forms. Ah, professor, mas eu não estou usando o Google Forms, eu estou passando a minha atividade em PDF e pedindo para o aluno mandar uma foto para mim. Aí, nesse caso, você pode cadastrar aqui em tarefas, e aí, se for o caso, eu faço outro tutorial para explicar a vocês como fazer isso, certo? No meu caso, como eu estou trabalhando com o Google Forms, a minha aula ficou dessa forma aqui. Aquilo que eu falei lá nos slides sobre a diferença entre o tópico de aula e a aula extra, pode ser vista de maneira prática aqui. Ó. Lembra que eu disse que eu entrei na turma virtual do primeiro ano A só, noturno, né? Mas eu cadastrando esse tópico de aula para o primeiro A, eu fiz essa mesma aula tanto no primeiro B, no segundo A, no segundo B, no terceiro A e no terceiro B. Então, eu marco todas essas caixinhas de seleção que eu, fazendo isso, estarei registrando que essa aula ela foi dada em todas essas turmas. Ah, mas no caso, essa aula não foi para todas as turmas, foi só para o primeiro ano. Então, eu marcaria só primeiro ano A, primeiro ano B, e aí iria na turma virtual do segundo A para cadastrar a aula que eu dei no segundo A, fazendo essa marcação aqui para as duas turmas, e assim sucessivamente. Enfim, o que eu quis ilustrar para vocês é que é possível fazer essa marcação dessa aula que você está cadastrando aqui para várias turmas, e com isso ganhar tempo, não precisando cadastrar a mesma aula em várias turmas, nas várias turmas que você deu a mesma aula, certo? E aí finalizou tudo isso aqui, eu estou deixando sempre visível, né? Isso aqui você pode cadastrar um tópico sem ter aula, né? Só para não ficar lá o buraco no cronograma de aulas, mas também não vem o caso, não precisa mexer em nada aqui. Terminou de registrar tudo que você fez nas suas aulas daquele período, clica em cadastrar. Tópico de aula cadastrado com sucesso. Só enfatizando, esse tópico de aula aqui, ele foi cadastrado sem nenhuma aula excedente. Foi um tópico de aula quinzenal, onde eu descrevi as aulas que eu teria em uma quinzena. Então, para esse tópico de aula aqui, eu não preciso cadastrar nenhuma aula extra, porque ele está
completinho, bonitinho aqui, com tudo que eu preciso. E quando eu for colocar a frequência desse período aqui, de 20 a 31, vão aparecer já 4 aulas, porque é o que eu tenho cadastrado na minha locação, certo? Vou mostrar isso aqui de forma prática, né? Botei aqui para lançar a frequência, essa minha turma do primeiro A. Lembram lá qual foi a data que eu coloquei? Do dia 20 ao dia 31 de julho. Se eu clicar aqui no dia 21, que é o dia em que, no meu horário de aula presencial, eu daria aula nessa turma, você vai ver que vai aparecer 2 frequências, ó, opção de 2 faltas, 1 ou 2 faltas, porque nesse dia eu tinha 2 aulas, e no dia... cadê julho? E no dia 28, eu teria mais 2 aulas. Então, aqui eu tenho exatamente a possibilidade de colocar 4 presenças ou 4 faltas nos meus alunos, certo? Então, não preciso fazer nada extra aqui, porque nesse intervalo de 15 dias, eu realmente já teria 4 aulas. Voltando aqui, eu agora vou mostrar para vocês como cadastrar um tópico de aula com aulas excedentes, certo? Na prática, é a mesma coisa que a gente fez para cadastrar um tópico de aula normal. A diferença é só que ele vai gerar a necessidade de que você coloque aulas extras para poder gerar a frequência dessas aulas. Entrei na turma, cliquei em aulas, criar tópico de aula, data inicial, e aí essa aula aqui, eu trabalhei ela em novembro, do dia 23 ao dia 27, certo? Aqui a gente estava entrando semanalmente nas turmas, porém postando conteúdo de uma quinzena. Então, dobro de carga horária. Eu tenho que postar um intervalo que corresponda à frequência que você está entrando na turma. Se você está entrando na turma semanalmente, você cria o tópico de aula semanal. Lá no contexto anterior, eu estava entrando quinzenalmente, por isso que eu criei o tópico quinzenal, certo? Eu entrava quinzenalmente e postava conteúdo de uma quinzena. Nessa nova realidade aqui, eu estou entrando semanalmente, porém continuo postando conteúdo de uma quinzena. Por esse motivo, a minha carga horária está dobrada, porque em uma semana eu não tenho 4 aulas, em uma semana eu só tenho 2 aulas. Então, eu estou excedendo a carga horária da minha semana em 2, ou seja, o dobro. Então, mesma coisa, marquei o início, marquei o final, atendido via recursos tecnológicos, e aí vou copiar o mesmo título que eu coloquei no meu plano de atividades, que foi acentuação gráfica, parte 2, e aí lembra que eu gosto de colocar do lado a quantidade de aulas que eu estou registrando nesse tópico, né? Mas, como eu disse, é mais para organização mesmo, para eu não me perder, né, com essas logísticas diferentes de aulas. Então, na minha quinzena 12, a descrição é quinzena 12, acentuação gráfica. E aí, vou copiar, quinzena 12, vou copiar o meu aula, a aula de lá, do meu plano de trabalho. Vou acelerar o vídeo organizando isso aqui, certo? Já dou continuidade. Pronto, pessoal, tá aqui, né? Descrevi aqui na minha parte de conteúdos o referente, digamos assim, a essas 4 aulas que eu teria no período de uma quinzena, mesmo que eu tenha entrado nessa turma semanalmente, eu postei para ela, coloquei no meu registro de planejamento conteúdos referentes a 4 aulas, né? Não é nem conteúdo, é carga horária referente a 4 aulas. Só lembrando, aqui tem um vídeo, por exemplo. Eu optei por colocar só o link aqui nessa parte de conteúdo, mas o sistema me permite que, posteriormente ao cadastro da minha aula, eu insira esse vídeo aqui através de um player dentro do próprio SIGEDUC. Para isso, eu venho aqui em materiais, clico aqui em vídeos, eu não vou mostrar agora porque eu vou perder o que eu fiz aqui. Mas clico aqui em vídeos, coloco esse link, tem umas definições lá. Mas isso, de novo, é assunto para outros tutoriais, né? Caso vocês queiram, eu posso fazer tutoriais de como usar essas ferramentas aqui, de colocar material, de cadastrar atividade, certo? Hoje o nosso foco é em como cadastrar o tópico de aula especificamente. Então, de novo, eu trabalhei essa aula aqui para as minhas 6 turmas. Tanto no primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, terceiro A, terceiro B. Se eu tivesse trabalhado só para o primeiro, eu deixaria marcado só as turmas de primeiro, certo? Então, isso aqui é de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, ok? Então, finalizei isso aqui. Percebam que é o mesmo processo de cadastrar
as aulas sem excedentes. A única diferença é que nesse intervalo de uma semana, se eu fosse ser coerente ao que está na minha alocação, eu só tenho, nas minhas turmas, 2 aulas semanais. Só que eu descrevi 4 aulas, certo? Então, eu estou dobrando a minha carga horária. Quando eu gero isso aqui, clico em cadastrar, pronto, tópico de aula cadastrado da quinzena 12, foi no intervalo de uma semana, mas eu postei 4 aulas, criei o dobro de aula. Se eu for colocar a presença, né, botar a frequência nessa turma aqui, vamos lá, foi em novembro, nessa aula, intervalo de 23 a 27, né? Então, eu clico no meu dia 24, que é o único dia que eu tenho aula nessa turma, às terças-feiras, e eu for botar a presença, só aparece a possibilidade de botar 2 presenças ou 2 faltas nesse aluno. Logo, está incoerente em relação à quantidade de aulas que eu descrevi lá no tópico, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar cadastrar uma aula extra para que eu consiga colocar mais 2 presenças dentro desse intervalo semanal aqui, certo? Porque senão eu disse lá que trabalhei 4 aulas, mas eu só consegui registrar presença do aluno em 2 dessas aulas. Cadê a outra? Pronto. A aula extra, vocês vão me ver cadastrando agora na próxima parte do vídeo, ela vai servir só para eu inserir aqui em uma dessas datas a possibilidade de eu colocar mais 2 presenças no meu aluno. No meu caso, mais 2, porque é o meu excedente. Se o meu excedente, se nessa aula eu tivesse mandado material de 3 semanas, eu precisaria gerar um excedente de mais 4 presenças, né? Que seriam para 3 semanas, eu precisaria de 6 presenças ou 6 faltas. Se eu tivesse mandado nesse encontro aqui material referente a 4 semanas, eu teria que quadruplicar a quantidade de presenças. Então, eu teria que colocar, além dessas 2 que o próprio sistema já me dá, mais 6. E assim sucessivamente. A cada realidade vai demandar uma quantidade específica de aula extra que você vai precisar gerar. Mas a aula extra, ela já foi descrita aqui no meu tópico de aula, certo? Então, vamos partir agora para a última parte do vídeo, que é como cadastrar a aula extra. Aqui no portal do professor, vocês vão vir em diário, e a 6ª opção que aparece aqui é gerenciar aula extra. Vocês vão clicar aqui, certo? E aí aparece um sistema bem parecido com aquilo que aparece quando a gente vai cadastrar os planos de trabalho, certo? Não precisa, de novo, não precisa marcar nada aqui, colocar nada. A partir do momento que você entra nessa página aqui e clica em buscar, vão aparecer todas as suas turmas já registradas aqui. Lembra que lá, quando eu estava no slide das diferenças, eu falei que você não consegue cadastrar aula extra para várias turmas ao mesmo tempo. Você tem que cadastrar turma por turma. Esse é o ponto que eu acho mais chato desse cadastro dessa aula extra, certo? Mas aí você vai lá, clica na setinha verde, caso eu vou cadastrar primeiro do meu primeiro A. Perceba que eu não cadastrei nenhuma aula extra aqui ainda, vai aparecer dessa forma. Se você já tiver cadastrado a aula extra em alguma turma, vai aparecer aqui descritas as aulas extras que você cadastrou. Então, para cadastrar uma nova aula extra, você clica aqui, ó, cadastrar nova aula extra. Cliquei. Já aparece aqui escrito sem a opção de mexer a turma em que eu estou cadastrando essa aula, que é a que eu entrei lá, né, o meu primeiro ano A noturno. E aí, como eu disse, aqui não tem a opção de botar um intervalo. Eu só consigo colocar uma data específica. Como eu botei lá que eu tinha dado aula do dia 23 ao dia 27, eu vou cadastrar a minha aula extra dentro de algum desses dias aqui, certo? Mais para minha organização. Eu poderia até cadastrar no sábado seguinte, 28. Poderia entrar, certo? Porque aí, no caso, você poderia lá no tópico botar até o dia 28, ou até deixar, não sei. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma para o sistema. Então, vocês perceberam lá que as minhas aulas nessa turma são nas terças-feiras. Então, eu vou cadastrar essa aula aqui na quarta-feira, porque é um dia que eu não dou aula nela. Aliás, inclusive, é um dia que eu não dou aula em nenhuma turma noturno dessa escola. Então, eu vou cadastrar todas as minhas aulas extras nesse dia. Né? Como um professor que tem a carga horária completa no noturno não tem dia livre, aí esse professor vai precisar usar o sábado se ele não quiser olhar turma por turma os horários dele, para não chocar, tá? Mas aí isso aí, de novo, é uma coisa que fica a critério. Eu vou cadastrar nas quartas-feiras. Então, boto aqui 25/11, que é a quarta-feira daquele intervalo, né, que eu coloquei, e digo aqui, isso aqui já vem marcado, você não consegue mexer. O tipo de aula vai ser sempre adicional, porque é só para adicionar
o lançamento, perceba que o próprio SIGEDUC traz aqui, o lançamento da frequência, são aulas adicionais para registrar o lançamento da frequência. Então, quantas aulas adicionais eu dei? 2. Isso porque eu estava dobrando minha carga horária, que é de 2 aulas. Então, o sistema já traz 2, como lá naquele tópico eu descrevi 4, eu preciso acrescentar 2. Se eu, por exemplo, tivesse colocado lá no meu aula a aula daquele tópico, descrição de 6 aulas, que seria o equivalente a 3 semanas de aula minha, eu colocaria aqui 4, porque 2 já estão geradas. Eu colocando 4 aqui, iria gerar mais 4 presenças ou 4 faltas para aquele período. Se eu tivesse postado um conteúdo quadruplicado, né, em uma semana, mandei conteúdo de 4 semanas de aula, eu teria que ter, no caso, descrito 8 aulas, o sistema já me gerou 2, eu teria que colocar aqui 6, certo? E assim sucessivamente. Cada professor vai ver sua realidade e fazer essas conversões necessárias aí. No meu caso, eu só dobrei minha carga horária, eu só preciso cadastrar 2 aulas a mais para gerar a frequência dessa turma. Então, aí aqui tem a aba descrição. O que colocar nessa aba? Para a organização, para a minha melhor organização, eu estou colocando aqui nessa aba a mesma coisa que eu coloquei no título do meu tópico de aula. Qual é o título do meu tópico de aula? Quinzena 12, acentuação gráfica, parte 2. Então, venho aqui, coloco isso aqui, e aí coloco a quantidade de aulas que eu estou acrescentando. Aí aqui tanto faz, isso aqui é uma escolha minha colocar a quantidade de aulas que eu estou acrescentando, né? Tem gente que estava confundindo esse tópico observação com o tópico de criação de conteúdo que o tópico de aula oferece. Mas não é, percebam que é só observações. Aí eu estou colocando nas observações o seguinte: aulas extras referentes ao excedente de aulas da quinzena 12, ministradas entre os dias 23/11/2020 e 27/11/2020. Essa é a observação que eu estou fazendo, só para dizer que essas aulas extras estão sendo criadas sob essa justificativa, sobre a justificativa de que na semana de 23 a 27/11, eu passei para os meus alunos um conteúdo maior do que o que eu teria normalmente. Por isso que eu estou registrando essa aula extra. Então, aqui na aula extra, você não faz registro do que você fez nessas aulas extras. O que você fez nessas aulas extras já deve ter sido descrito lá no tópico de aula daquele período, certo? Que foi o que eu acabei de cadastrar e vocês viram. Feito isso, clico em cadastrar. E aí a minha aula extra está cadastrada na data do dia 25/11, 2 aulas extras, né? Coloquei como descrição o mesmo que eu já tinha colocado no tópico de aula. E aí, vou mostrar para vocês agora, para finalizar, que essa quantidade de aulas que eu acrescentei aqui, agora vai aparecer no meu registro de frequências, certo? Vou clicar aqui em Portal do Professor, vou entrar na minha turma de primeiro A, vou vir aqui em lançar frequência, vou descer o calendário para novembro, que foi, ó, e aí apareceu aqui esse azulzinho aqui do dia 25, que não tinha quando eu mostrei para vocês anteriormente. Quando eu clicar aqui para botar a presença, vai aparecer a opção de botar 1 ou 2 faltas, né, presente, ou 1 ou 2 faltas. Por quê? Porque eu gerei um tópico de aula extra com 2 aulas, que foi o excedente dessa semana. Se lá eu tivesse triplicado e colocado lá 4 aulas a mais, iria aparecer a opção aqui de botar 1 falta, 2 faltas, 3 faltas, 4 faltas. Se tivesse botado 6, ia aparecer 1, 2, 3, até 6 faltas. E assim sucessivamente. Então, repito, eu acho que já é a 18ª vez que eu estou falando isso nesse vídeo. O cadastro de aula extra, o gerenciamento de aula extra serve apenas para lançar a frequência excedente que você descreveu no seu tópico de aula. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Comentem aí se vocês querem vídeos específicos sobre como lançar vídeo integrado ao sistema, se vocês querem saber como lançar atividades, né, em PDF, que aí eu posso, nos próximos dias, colocar isso aí para vocês, ok? Então é isso, abraço, até o próximo vídeo.